Boa tarde. Estava na dívida aí com os alunos de Resistência de Materiais 2, no qual a gente começaria, né, e já na semana passada, essa semana a gente faria novamente o estudo de vigas. Então, o que são vigas? São elementos que trabalham normalmente na posição horizontal, como vocês estão vendo aqui, podendo ser na posição inclinada também, e que terão apoios, tá? Então a gente tem alguns tipos de viga, essa é uma viga simplesmente apoiada, não tem balanço nas extremidades, ou seja, nada ultrapassa os apoios. Tem um apoio aqui que é chamado apoio articulado fixo, que está no ponto A, apoio articulado móvel, que está no ponto B. Ambos os apoios permitem que haja uma rotação em cima dele, mas somente o apoio B permite que haja um deslizamento. E uma carga aqui que é considerada uma carga concentrada. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar das cargas concentradas. O que é importante a gente saber de uma viga para que a gente possa dimensioná-la? Primeiro, é determinar as reações nos apoios. E aí a gente vai ter aqui, ó, já que eu tenho uma força atuando de cima para baixo no ponto C, no ponto A eu vou ter uma reação para cima, que eu vou chamar de VA, ou seja, vertical em A. No ponto B, também uma reação para cima, que eu vou chamar de VB, ou seja, vertical em B. Então, a partir daí, de determinar essas reações, eu vou poder ir descobrindo algumas coisas a mais nessa viga. Bom, para a gente determinar essas reações, a gente tem que partir de que ela esteja em equilíbrio, ou seja, essa viga não pode cair, também não pode subir, como subiu a da ciclovia lá na Niemeyer, tá? Então, no nosso caso aqui, o que a gente tem? A gente teria, primeiramente, forças que atuam na mesma direção. Todas as forças que eu tenho aqui atuam na direção vertical. Eu tenho duas de baixo para cima e outra de cima para baixo. Para que eu tenha o equilíbrio, a resultante entre essas forças tem que ser igual a zero. Ou seja, tudo que eu tiver de baixo para cima tem que ser igual ao que eu tenho de cima para baixo. Então, eu posso dizer o quê? Que se eu somar VA mais VB, tem que dar 6 toneladas. Então, vou colocar aqui, ó. VA mais VB igual a 6 toneladas. Por que isso acontece? Para que a resultante seja igual a zero. Bem, no entanto, a gente tem o seguinte: quantos números somados podem resultar em 6? Na verdade, vários números somados podem resultar em 6, né? Eu posso ter 2 e 4, eu posso ter 3 e 3, eu posso ter 1,5 e 4,5, e assim vai. Então, na verdade, somente essa condição não resolve para a gente. A gente precisa de uma outra condição ainda. A outra condição diz o seguinte, que o somatório dos momentos em relação a qualquer um dos pontos, ele tem que ser igual a zero. Notem o seguinte, eu estou falando que o somatório dos momentos, eu não estou dizendo que o momento é igual a zero, mas sim o somatório dos momentos. Dizer que o somatório dos momentos no ponto A, no ponto C ou no ponto B vai ser igual a zero, significa não dizer necessariamente que o momento em A seja zero, nem em C é zero e nem em B seja igual a zero. Pode ser, mas não necessariamente será, tá bom? Bom, nós temos duas formas de analisar uma viga, ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu venho já de praxe resolvendo com os meus alunos sempre da esquerda para a direita. Ah, posso fazer do outro lado? Sim, pode fazer também. O que você tem que estar atento é quais são as convenções que você está utilizando quando você faz de um lado para o outro e trocar se você fizer no sentido oposto. Então a gente vai fazer a nossa convenção da esquerda para a direita. Se eu vou analisar da esquerda para a direita, para eu poder analisar a viga por inteiro, eu tenho que analisá-la em relação ao ponto B. Ou seja, eu vou vir caminhando até chegar no ponto B e aí terei analisado a viga inteira. Somatório dos momentos. A gente já aprendeu que o momento, na verdade, ele é calculado mediante o produto da força pela distância até o ponto no qual essa força vai produzir ou tender a produzir um momento, um movimento de rotação. Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular para cada uma das forças. Então, vindo da esquerda para a direita, a primeira força que eu tenho à esquerda é essa que está aqui, ó, VA. Para eu calcular o momento dessa força VA em relação ao ponto B, eu vou fazer o quê? VA vezes a distância dela até o ponto B. A distância dela até o ponto B vale 1 mais 2, 3 metros. Agora eu preciso adotar uma convenção, porque o momento está relacionado ao movimento de rotação. Então ele pode girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Eu vou adotar o seguinte,
Momento, quando girar no sentido horário, ele será positivo. Momento, quando girar no sentido anti-horário, ele será negativo. Ah, Wagner, como é que eu descubro isso? Faz a força atuando na viga em relação ao ponto. Então, vou colocar aqui, ó, minha caneta representando a viga, essa extremidade é o ponto B, e lá eu tenho a força VA. Quando eu aplicar a força VA em relação ao ponto B, ó, essa caneta está girando em que sentido? Está girando no sentido, ó, sentido horário. Então, VA vezes 3 metros produz um momento que para a gente será considerado positivo. Bom, da esquerda para a direita, caminhando até o ponto C não tem mais nenhuma força, no entanto, no ponto C eu tenho uma força que vale 6 toneladas. Para calcular o momento dessa força em relação ao ponto B, eu vou fazer o quê? 6 toneladas vezes os 2 metros. E aí eu vou fazer a minha análise de novo. Agora pego, ó, a caneta para representar a viga, nessa extremidade é o ponto B, nessa extremidade é o ponto A e aqui é o ponto C. Eu tenho a força de 6 toneladas agindo para baixo. Ó. Vou fazer com que essa viga agora gire no sentido anti-horário. Então, notem que eu estou esquecendo, quando eu vou verificar o momento que VA produz em relação a B, eu esqueço a força de 6 toneladas. Quando eu vou verificar o momento que a força de 6 toneladas produz em relação a B, eu esqueço a força VA, tá? E aí eu não tenho mais nenhuma força, porque VB, a distância dela em relação ao ponto B, vale 0. Então ela não vai produzir momento algum. É igual você pegar o dedo e empurrar em cima da dobradiça da porta. A porta não abre nem fecha, porque a distância é igual a 0. Então isso tudo que está aqui corresponde ao somatório dos momentos em relação ao ponto B. Isso tem que ser igual a 0. Agora eu vou resolver minha equação. Ó. 3VA menos 6 vezes 2, 12, igual a 0. 3VA igual a 12, VA igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4 toneladas. Calculei VA que vale 4 toneladas. Ah, então agora ficou fácil. Já tenho como descobrir VB. Já sei agora quais são os dois números. Que dois números somados vão dar 6, sendo que um deles é 4? Ah, essa é fácil, dá para fazer de cabeça, é 2. Mas se a gente substituir aqui, como é que ficaria? Ó? VB igual a 6 toneladas menos VA, que é igual a 6 menos 4, que é igual a 2 toneladas. Desculpa a bagunça, mas foi o que deu para arrumar. Então, nós temos aqui VA vale 4 toneladas e VB vale 2 toneladas. E se a gente olhar para a viga, a gente vai entender bem isso. Ó. O ponto C, isso já serve para a gente refletir. Eu sempre digo para vocês, vamos refletir sobre os resultados. São dois números. Por que não poderia ser 3 e 3? Porque o ponto não está no meio. O ponto C está mais próximo do apoio A. Então, se ele está mais próximo do apoio A, obviamente que o apoio A vai exercer uma força maior. Por isso que em VA eu tenho 4 e em VB eu tenho 2. A partir desses dois valores, a gente esboça um diagrama chamado diagrama de esforços cortantes. Como é que é esse diagrama? Esforços cortantes são aqueles que estão cisalhando. Então, são forças que têm mesma direção e sentidos opostos. Então, está aqui, ó. Forças de mesma direção, todas na vertical e sentidos opostos, algumas para cima, outras para baixo. Então, são esforços cortantes. Então, eu venho aqui e faço uma linha para representar o tamanho da minha viga. E aí, vou marcando os pontos. No ponto A, qual a força que atua? É VA, que vale 4 toneladas. Então, eu venho aqui e coloco um valor que, para mim, represente essas 4 toneladas. Entre o ponto A e C não há força alguma atuando. Então, eu levo uma linha paralela à linha que eu representei a minha viga. Mas no ponto C eu tenho uma carga para baixo de 6 toneladas. Quando eu desço até aqui, eu tenho 4. Eu preciso descer mais 2 para que eu tenha um total de 6 toneladas. Então, aqui no ponto C eu estou descendo as 6 toneladas. Entre C e B eu também não tenho nenhuma força, então trago uma linha paralela e VB vale 2 toneladas, que fecha exatamente com o valor que estava lá. Isso significa dizer o seguinte, que se esse diagrama não fechar, existem duas possibilidades. Ou você desenhou errado ou você calculou errado, porque ele tem que começar na linha da viga e tem que terminar na linha da viga. Para cima da linha da viga a gente representa ele como positivo, para baixo negativo. As letras que simbolizam o diagrama de esforços cortantes são as letras DQ. Então esse seria o diagrama de esforços cortantes.
Esse diagrama era importante porque esse aqui está bastante simples ainda, então só tem um ponto onde esse diagrama corta a linha da viga. E esse ponto onde o diagrama corta a linha da viga é o ponto que vai dar o momento máximo na viga. E o momento máximo é justamente o valor do qual a gente precisa para dimensionar uma viga, seja uma viga metálica, que a gente simplesmente vai escolher perfil, ou seja uma viga de concreto armado que a gente vai ter que calcular de acordo com a seção, de acordo com a resistência do concreto e do aço empregado e dos diâmetros desse vergalhão. Bom, a partir daí, então, os momentos. Então, vou calcular agora separadamente. Ó. Momento em relação ao ponto A. Aí eu estou analisando a minha viga da esquerda para a direita. A esquerda de A eu tenho alguma força? Não, não tem. Então, o momento em A vai ser igual a 0. Próximo momento. Momento em relação ao ponto C. Momento em relação ao ponto C, vou analisar também da esquerda para a direita. Então, à esquerda de C eu tenho quem? VA, que vale 4 toneladas. Então, será 4 toneladas vezes a distância dela até o ponto C. Ó, 4 vezes 1 metro. Novamente, vou fazer aquele estudo de sinal. Então, se aqui está o ponto C e a força VA gira para cá, ó, faz força para cá, está girando no sentido horário. Então, eu tenho aqui um momento positivo de mais 4 toneladas metro. Momento em relação ao ponto B. O momento em relação ao ponto B, ele vai ser dado também da esquerda para a direita. Ó. Primeira força da esquerda é VA, que vale 4 toneladas. A distância dela até o ponto B vale 1 mais 2, 3 metros. A gente já tinha visto, ó, se eu fixo em B e faço a força VA, vai girar no sentido horário. Então, isso aqui vai ser positivo. Mas eu tenho mais uma força antes de chegar no ponto B, que é a força de 6 toneladas. A distância dela até o ponto B vale 2 metros. Novamente, agora eu vou fazer, ó, em relação ao ponto B, a força de 6 toneladas vai fazer girar no sentido anti-horário. Gente, 4 vezes 3 igual a 12. 6 vezes 2 igual a 12. Então, esse momento em B vai ser igual a 0. Então, notem que o momento em A e o momento B são iguais a 0. Então, vou contar um segredo para vocês. Não precisa fazer essa conta. Por que não precisa? Porque o momento nas extremidades de uma viga simplesmente apoiada, desde que não haja nenhuma rotação aplicada na extremidade, o momento vai ser igual a 0. Então, se eu pensar numa viga simplesmente apoiada, nas extremidades o momento vai ser igual a 0. Notem que eu estou dizendo nas extremidades e não nos apoios. Aqui as extremidades coincidem com os apoios, mas a gente vai ver outras situações em que isso não acontece. Bom, a partir daí agora, então, o que a gente vai fazer? O nosso diagrama de momentos fletores. Diagrama de momentos fletores, a mesma coisa. Eu vou fazer uma linha para representar a linha da viga. Vou marcar os pontos. No ponto A, o momento é igual a 0. No ponto C, o momento é igual a mais 4. Algumas literaturas vão dizer que esse mais 4 deva ser marcado para baixo, tá? Outras vão dizer que ele deve ser marcado para cima. Eu opto para cima porque, para mim, o sinal positivo indica para cima, tá ok? Então, no ponto C, mais 4. E no ponto B, o momento vale 0. Como são cargas, quer dizer, na verdade, por enquanto só uma, como a carga é uma carga concentrada, a união das extremidades desse diagrama se faz por uma linha reta. Então, esse diagrama terá esse formato aqui, ó, de um triângulo. Para cima é positivo. Então, o momento de mais 4. O diagrama de momentos o diagrama de momentos fletores é representado pelas letras DM. Esse DQ eu estou esperando até hoje que alguém me auxilie e que descubra para mim por que DQ. O que a gente tem visto é que tem algumas máquinas na indústria que elas representam a carga pela letra Q. Então, daí talvez as letras de DQ, tá? Então, em suma, o que a gente vai fazer com as vigas é isso. Determinação da reação nos apoios, VA e VB, esboço do diagrama de esforços cortantes e esboço do diagrama de momentos fletores. Até a próxima.